Bem, irmãos, é com alegria muito grande que voltamos a nos encontrar e nesta manhã de domingo com o propósito, o desejo de louvar ao Senhor. Eu quero iniciar este momento lendo o Salmo 134, que assim nos diz: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus coloque em nossos corações esta porção de sua palavra e que ela nos alimente a alma, irmãos. Como dizíamos, é com alegria muito grande que voltamos a nos encontrar e celebrar o nosso Deus em mais um culto. Tivemos momentos agradáveis nos últimos dias, sábado e domingo, onde celebrávamos ao nosso Deus, ou celebramos o nosso Deus em cultos de gratidão pelo aniversário da nossa igreja. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estiveram atentos a essa programação, que participaram. Louvamos a Deus pela vida dos pastores que trouxeram-nos as mensagens da parte de Deus. E por tudo, então, por todos os louvores, por tudo que aconteceu, da maneira como aconteceu, nós nos regozijamos muito. E por isso nós agradecemos a Deus por esse momento inédito em nossa vida como igreja, o de termos que celebrar o culto de gratidão, os cultos de gratidão pelo seu aniversário, mesmo à distância. Mas foram momentos agradáveis, como tudo que aconteceu ao longo desses meses, que ainda estamos distantes da casa do Senhor, mas todos os momentos do dia a dia, nos cultos na quarta-feira, no domingo, mas também nessas ocasiões especiais, foram momentos sempre muito gratificantes. De maneira que louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm cooperado para que isso aconteça e da maneira como as coisas acontecem sempre. Que Deus abençoe a todos, todos, e especialmente aqueles que trabalham na parte da edição, da programação, preparando toda essa programação. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos de uma maneira toda especial. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos nos preparando para voltar aos cultos na casa do Senhor, aos cultos presenciais. Possivelmente retornaremos na segunda semana de agosto. Essa foi a conclusão, foi o acordo que fizemos como igrejas da nossa associação, da Associação Batista do Extremo Litoral Norte, sob a presidência do pastor Abraão Marcos, que voltaríamos às atividades a partir da segunda semana de agosto. É verdade que algumas igrejas, por alguma dificuldade em termos de comunicação, falta de internet, a acessibilidade dos irmãos, não é, a esses meios todos de comunicação e até a outras coisas mais. Então, por terem dificuldade de acessar a internet, alguns irmãos nessas igrejas, então, voltarão a se reunir um pouquinho antes, não é? Mas nós demais retornaremos na segunda semana de agosto. Alguma que nós não vamos mencionar nomes, acho ainda cedo e ainda vamos esperar um pouco mais. Mas nós estamos nos programando para iniciarmos na segunda semana do mês de agosto. Oremos, irmãos, nesse sentido, para que Deus nos abençoe e assim consigamos fazer tudo o que precisamos fazer, providenciar para que estejamos então prontos. Teremos algumas restrições, como os irmãos já sabem, por determinação das autoridades governamentais. Haverá algumas restrições quanto à frequência nesses cultos
e nós, então, mais próximo, passaremos essas informações. Se bem que muitos irmãos já sabem como vai funcionar, né? Esses encontros, como acontecerão. Mas passaremos, então, mais próximo as informações necessárias, meus irmãos. Quero, neste momento, convidá-lo para que oremos ao nosso Deus e assim curve a sua cabeça, feche os seus olhos, onde você se encontra neste momento, se possível, para parar e ter esse momento de oração ao nosso Deus. E assim vamos à presença do nosso Deus em oração. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Muito obrigado pela oportunidade de estar na presença do Senhor, mas também diante dos nossos irmãos. E eu quero celebrar o Teu nome, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero, ó Deus bendito, te agradecer pela vida de todos os irmãos que fazem a Igreja Evangélica Batista em Condado. Toma todos em tuas mãos, Senhor. Abençoa todos os irmãos e todas as pessoas que nos acompanham através deste canal na internet. Que todos sejam abençoados por ti, que a tua graça se estenda a todos, Senhor. Quero, ó Deus bendito, te rogar pela programação desta manhã, pelos louvores, pela mensagem, pelas pessoas que estarão nos ouvindo, para que sejam alcançados por tudo que vai acontecer aqui nesta manhã, ó Deus. Ó Deus, quero te rogar pelos preparativos para voltar aos cultos presenciais em tua casa, Senhor, para que voltemos com um pouco mais de segurança e assim possamos continuar na tua presença louvando o teu nome, Senhor. Eu te oro assim e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Vamos continuar, meus irmãos, louvando ao Senhor através dos cânticos, dos louvores, entoados por nossos irmãos. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é ele que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atreve Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, chame este homem
este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Eu preciso do Senhor junto comigo, não sou nada sem o seu calor. Eu preciso do Senhor sempre ao meu lado, me guiando onde quer que for. Sem Jesus, os meus passos são incertos, caminhando sobre areia no deserto, procurando encontrar um oásis onde eu possa descansar. Minha vida já não tem nenhum sentido se estou longe desse teu amor. Estou perdido feito um barco à deriva, sem saber pra onde vou. Sem Jesus sou poeira na estrada, sou pequeno, indefeso, não sou nada. Eu preciso desse amor, pois sem ele já não sei pra onde vou. Não abro mão do teu amor, porque estás junto comigo. Não abro mão do teu amor, preciso do teu ombro amigo. Já pensei até em desistir, mas não tenho pra onde fugir. Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Minha vida já não tem nenhum sentido se estou longe desse teu amor. Estou perdido feito um barco à deriva, sem saber pra onde vou. Sem Jesus sou poeira na estrada, sou pequeno, indefeso, não sou nada. Eu preciso desse amor, pois sem ele já não sei pra onde vou. Não abro mão do teu amor, porque estás junto comigo. Não abro mão do teu amor, preciso do teu ombro amigo. Só pensei até em desistir, mas não tenho pra onde fugir. Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Como posso te esquecer se estás vivendo aqui dentro de mim? Como posso te esquecer se estás vivendo aqui?
Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor há de fazer, ó Pai. Vem, Senhor, nos abençoando, meu Deus, nos usando conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada família, Pai querido, em nome de Jesus. Vem, ó Deus, nos fortalecendo espiritualmente, Pai amado. Vem nos santificando e nos preparando, Pai, para a tua volta, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Irmãos, quero neste momento convidá-los para lermos o texto sagrado que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e eu quero ler os versículos 14 e 15, que assim nos fala: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que Deus coloque, irmãos, esta porção de sua palavra em nossos corações. Oremos ainda. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela nos fale aos corações e que assim entendamos aquilo que tu queres nos transmitir. É em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que assim te suplico e te agradeço por tudo. Amém. Pensamos em igreja no sentido local como sendo uma comunidade formada por pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo e que voluntariamente se uniram para servirem ao Senhor. E essas pessoas foram biblicamente batizadas. Essa é uma definição, poderíamos dizer, de igreja no sentido local. E nós, pensando ainda sobre igreja, ainda respirando como Igreja Evangélica Batista em Condado, esse ar de aniversário que nós vivenciamos durante este mês de julho, nós queremos pensar nas palavras do apóstolo Paulo, ou a partir das palavras do apóstolo Paulo na Igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, que possivelmente se encontrava naqueles dias pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja numa cidade importante daquela região da Ásia Menor, e uma igreja também importante ali pela ocupação que ela tinha, por sua presença naquela cidade, naquela localidade. De maneira que o apóstolo, então, vendo a seriedade da obra, a grandeza da obra, a responsabilidade do ministério pastoral, dedica agora o apóstolo Paulo a Timóteo esta primeira carta, com o propósito de orientá-lo sobre como conduzir, sobre a maneira de como conduzir a igreja de Cristo. E agora, neste texto, ele diz justamente isso. Ele diz que está lhe escrevendo com o propósito, com o desejo de em breve ter com ele, pessoalmente. Mas ele diz: eu escrevo essas coisas e esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
A igreja do Deus vivo, meus irmãos, eu diria que a igreja de Jesus Cristo é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo porque é a igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Deus vivo, ele é o único Deus vivo. Os apóstolos, eles não tinham nenhuma dúvida quanto à divindade de Jesus Cristo. Eles não tinham nenhuma dúvida que Jesus Cristo era Deus que tomou a forma humana, era o Deus em forma humana que veio conviver entre os homens. Para os apóstolos isso não tinha nenhuma dúvida. E eles deixam isso claro nas páginas do Novo Testamento. Eu não sei porque depois dos apóstolos surgiram tantas divergências, e até já em seus dias, quanto essa dúvidas em relação a Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua divindade, a sua natureza. Mas os apóstolos não tinham dúvida, eles deixavam isso muito claro já nas páginas escritas do Novo Testamento. E Jesus Cristo, então, ele é o Deus vivo, o único Deus vivo. Ele é o Deus verdadeiro. E o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, ele demonstrando toda a convicção que tinha sobre ou em relação à divindade de Jesus, e contestando quem pensasse de maneira diferente, ele então diz: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Então a igreja de Jesus Cristo é a igreja do Deus vivo, porque é a igreja de Jesus Cristo e Jesus Cristo é o Deus vivo, é o único Deus vivo. Jesus é diferente das divindades pagãs. Notem, como observamos no início, que o apóstolo está escrevendo a Timóteo, que estava pastoreando, dirigindo a igreja de Éfeso. Em Éfeso, se você olhar nas páginas do Novo Testamento, nas páginas mais precisamente do livro de Atos dos Apóstolos, mais precisamente no capítulo 19, por volta do versículos 23 a 28, você vai encontrar no relato de Lucas, o autor do texto, que houve uma confusão ali quando os apóstolos chegam com a mensagem do Evangelho. E ao chegar com a mensagem do Evangelho ali, naquela região, e basicamente agora em Éfeso, então há uma grande confusão. Por quê? Porque as pessoas vão sendo alcançadas com a mensagem do Evangelho, se convertem, e ali as pessoas que viviam basicamente da idolatria, do culto à deusa Diana, que tinha ali um templo, que era venerada ali, que havia uma certa romaria em torno daquele ídolo, daquela deusa pagã. E assim sendo, aquelas pessoas que trabalhavam, que viviam daquele comércio religioso, elas se veem ameaçadas, ela vê a sua renda, o seu negócio prejudicado, e sem deixar isso, sem deixar nenhuma dúvida quanto a isso, no texto que nós lemos em Atos, eles agora vão levantar ali uma grande perseguição em relação aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ali havia a idolatria, que ali havia uma deusa pagã, uma deusa que não tinha vida, uma deusa que era criada às imagens dela, e as pessoas vendiam essas imagens daquela deusa. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que está lá em Éfeso, ele vai apresentar Jesus Cristo como sendo Deus vivo. E é isso que ele diz, a igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus Cristo, o Deus vivo. E aí precisamos entender Jesus Cristo como sendo Deus vivo, como sendo Deus realmente vivo, que tem vida, que é autor da vida, que é nele que está a vida eterna, como disse João, não é? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele tem a vida eterna e ele dá a vida eterna, mas também ele é o Deus vivo porque ele não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Então ele é Jesus Cristo, o Deus vivo. A igreja do Deus vivo
ela tem um código de comportamento. O apóstolo então diz, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Fique cientes. Como se deve proceder, como se deve se comportar o crente na casa de Deus. A orientação do apóstolo Paulo não é necessariamente para Timóteo apenas, mas que Timóteo passe essas orientações à igreja. O que ele deve ensinar à igreja, aos irmãos que fazem a igreja ali em Éfeso. Então eu diria que essa igreja tem regras a ser seguidas, tem comportamento. A igreja de Jesus Cristo, ela tem regras, ela tem princípios que devem ser observados. E esses princípios, eles estão registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. O apóstolo, na carta seguinte a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 14 a 17, ele então diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta as diretrizes de vida, de como vivermos como discípulos de Jesus Cristo, como servos de Deus, como membros da Igreja de Jesus Cristo, como membros da Igreja do Deus vivo. Não se pode viver, não se deve viver de qualquer maneira na Igreja do Senhor. Nós somos convidados, Deus nos chama para si, como nós estivermos. Mas logo que Ele nos aceita, nós não poderemos mais continuar como éramos. Precisamos de uma mudança, precisamos mudar de vida, precisamos ou devemos permitir que o Senhor transforme a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É preciso observar isso, porque isso é extremamente necessário. Nós fomos chamados para uma mudança de vida. Cristianismo não é uma mudança de religião, é uma mudança de vida, de comportamento, de vida. Então precisamos passar por essa mudança. Então precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. É nela que nós encontramos essas diretrizes. É nela que nós vamos ouvir nos ensinamentos de Deus, pelos textos escritos pelos seus servos, como viver neste mundo. Então há um código de comportamento registrado na palavra de Deus. É na Bíblia Sagrada que nós encontramos o que precisamos fazer, como viver. E nós então dependemos da Bíblia e não poderemos negligenciar o estudo da Bíblia Sagrada se queremos então conhecer o caminho a ser seguido como membros da Igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes falhamos, mas falhamos porque estamos agindo pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pela nossa própria vontade, e passamos muitas vezes por cima da palavra de Deus. E mais adiante nós vamos pagar o preço por essa desobediência, por negligenciarmos as orientações da palavra de Deus. Deixarmos então que a nossa vontade prevaleça em relação à vontade de Deus, em relação às orientações da Bíblia Sagrada. Então há um código de comportamento que visa a orientação prática para a vida
do ser humano, no sentido ético, no sentido moral e, claro, especialmente no sentido espiritual. Mas tudo isso é um conjunto. Nós vamos seguir todas essas orientações que a Bíblia nos dá. E nós precisamos seguir essas orientações do ponto de vista ético, moral e espiritual. Nós costumamos dizer que a Bíblia é para nós a regra de fé e prática, ou a regra de conduta e fé. Então, ou seja, com essas palavras, com essa expressão, nós estamos afirmando que a Bíblia é para nós, cristãos, a orientação, a autoridade máxima, tanto do ponto de vista espiritual, como também nas questões da vida prática, como seres humanos no dia a dia. Então, o que temos que fazer, o que vamos fazer, é sob a orientação da Bíblia Sagrada. Passando disso, então, nós estamos em falta perante o nosso Deus. Então, como igreja do Deus vivo, nós precisamos seguir essas orientações de como nos comportarmos. E o apóstolo, então, vai dizer isso para Timóteo, para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Mas a igreja do Deus vivo, ela é comprometida com a verdade, diz o apóstolo, concluindo, então, o versículo 15. A igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja de Jesus Cristo, ela é comprometida com isso, com a verdade. Ele usa aqui, então, dois, digamos assim, elementos fundamentais em qualquer obra, na construção civil. E ele fala em coluna e baluarte. Nós encontramos no texto grego a palavra estilos, se referindo ou sendo traduzida por coluna, mas nós encontramos draioma, que pode ser traduzida por fundamento. E nós encontramos assim nas Bíblias, nas diversas versões que temos na língua portuguesa, as palavras base, fundamento, esteio, sustentáculo. E nesta Bíblia aqui encontro a palavra baluarte. Baluarte é uma palavra de origem francesa e uma palavra militar. E se refere justamente à fortaleza. Significa uma fortaleza, uma construção alta que tem cercada por muralhas e que fica, então, o que serve como algo de defesa, de proteção, de segurança. É essa palavra, o significado da palavra, eu diria que, da palavra baluarte. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna que mantém a igreja numa posição ereta, numa posição de pé, firme, mas ao mesmo tempo ela é o baluarte, ela é o fundamento, ela é aquilo que serve como a base para a sustentação da verdade, meus irmãos. Ela é aquela que abriga a verdade. O crente, meu irmão, minha irmã, necessariamente ele precisa entender que ele está assumindo um compromisso com a verdade. Dia a dia, nós temos um compromisso com a verdade. Entendamos agora aqui a verdade como aquilo que fazemos nos nossos relacionamentos, as nossas opiniões, as nossas falas, os nossos acertos, os nossos acordos. A verdade deve prevalecer. Essa verdade deve estar presente na vida do crente já no ensinamento dos seus filhos, no relacionamento familiar. O pai precisa educar o seu filho sob a verdade, falando a verdade, ensinando baseado na verdade, falando sempre a verdade e não ensinando a mentira aos seus filhos. O relacionamento conjugal deve estar fundamentado também num relacionamento sincero, verdadeiro, onde haja uma confiança recíproca
E isso tende a fortalecer o relacionamento conjugal. Automaticamente, se no meio da família há isso, se o filho também age para com os pais sempre com sinceridade, falando a verdade, mesmo nos momentos que tenha errado, falhado em alguma coisa, deixado de cumprir alguma orientação, algum princípio da família, o princípio básico familiar, mas mesmo assim deve assumir o que fez e falar a verdade aos seus pais. E então teremos uma família sólida, uma família que tende a se estruturar, crescer e se fortalecer. O crente, no seu dia a dia, ele precisa ser uma pessoa confiável. Confiável com o que ele tem que lidar. No lar, no trabalho, na escola, por onde ele passar. Ele precisa ser uma pessoa que goze da confiança das pessoas. Que as pessoas depositem nele toda a confiança. E não tenham nenhuma dúvida de que ele é sincero, de que ele é comprometido com a verdade. Mas nós queremos agora entender, meus irmãos, que a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Deus vivo, é comprometida com a verdade. O que isso significa ter compromisso com o próprio Jesus. Porque Jesus, ele é a verdade. Diz ele em João, no capítulo 14, versículo 6, ensinando aos seus discípulos, antes de voltar aos céus, ou preparando-os para a sua ascensão ao céu, que aconteceria em breve, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é, entre outras coisas, ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Ele é a verdade inquestionável. Se tem uma verdade absoluta, essa verdade está em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu sou a verdade. Não uma verdade, mas a verdade. Então, ser comprometido com a verdade é ser comprometido com o próprio Jesus Cristo, que é a verdade. E espera que vivamos nessa verdade, que é Ele próprio. Ser comprometida com a verdade, como Igreja de Jesus Cristo, isso significa estar sendo instruída pela verdade que é Jesus, que é a sua palavra. Quando se perguntava qual era a verdade, Jesus vai dizer que a sua palavra é a verdade. Mas eu diria então que nós precisamos ser guiados por essa verdade. Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 17 a 24, o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas orientações na vida prática, como servos de Deus, como Igreja do Senhor. Essas orientações você vai encontrar em outros textos também. Escrevendo ainda a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dar essas orientações. Escrevendo ao outro líder, que era Tito, também ele vai dar essas recomendações. Em alguns momentos ele parece ser repetitivo, mas ele está falando a pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas ele tinha uma preocupação muito grande com esse modo de vida do crente, do servo de Deus. Diz ele no capítulo 4, a partir do versículo 17, na carta aos Efésios: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Até o versículo 24 nós lemos. O apóstolo, então, nos mostra um pouquinho, brevemente ele nos mostra como vivermos, abrindo mão da vida da impureza, da vida da vaidade, da vida do pecado, para agora vivermos de um outro modo, segundo as orientações do próprio Jesus Cristo, que diz ele, é a verdade. Precisamos estar comprometidos e seguirmos essas orientações da palavra do Senhor sobre a verdade. A Igreja de Jesus Cristo, ela é comprometida com a verdade. Por isso ela segue as orientações da verdade, ou pela verdade, que é o Senhor, que é a sua palavra. Mas a Igreja do Deus vivo é comprometida com a verdade pela qual se alcança a libertação. Disse Jesus Cristo em João 8,32 assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho, ele próprio, Filho de Deus, era um título dado a Jesus Cristo, que ele usou muitas vezes. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Deus vivo, ela é comprometida com a verdade no sentido de fazer com que as pessoas sejam alcançadas por essa verdade libertadora, que é o próprio Jesus Cristo. Nós temos um compromisso com isto, como Igreja do Senhor Jesus. Nós temos que levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. As pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo, que é a partir do momento que elas conhecem a Jesus Cristo, que elas vão receber a libertação, que elas serão libertas do poder do pecado, da ação de Satanás, e elas agora vão ter a liberdade de caminhar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, que elas vão ter a liberdade de caminhar aqui, mas preparando-se para viver com o Senhor na glória celestial. As pessoas que estão presas pelo pecado, as pessoas que estão presas pelas amarras de Satanás, elas serão libertas a partir do momento que elas conheçam a verdade libertadora, que é Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, comprometida com a verdade, ela precisa levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, para que elas sejam libertas. A Igreja do Deus vivo é a Igreja vitoriosa. É a Igreja que vai vencer. É a Igreja que vai aos céus. A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja vitoriosa porque lhe foi dado o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, antes de voltar aos céus, antes daquela ascensão que nos referíamos há pouco, reunindo os discípulos, já agora após a ressurreição, ele reúne os 11 apóstolos naquele momento e vai lhes falar, vai lhes dar orientações, vai orientá-los para que permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo. E ele então diz: e vocês recebereis o poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas quando receberem o poder do Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja vitoriosa, porque tem o poder do Espírito Santo. A partir do momento que a Igreja recebeu o poder do Espírito Santo, conforme nos narra Lucas, no texto de Atos dos Apóstolos, um pouco mais adiante, nós vamos então ter uma igreja
uma igreja dinâmica. Nós vamos ter uma igreja comprometida com o Senhor. Nós vamos ter uma igreja desassombrada. Se antes tínhamos uma igreja assustada, temerosa, uma igreja que estava reunida às portas fechadas, se tínhamos uma igreja que tinha líderes que ficavam escondidos, olhando Jesus à distância, que negava Jesus, pois nós vamos ter uma igreja tão determinada, tão corajosa, que vai desafiar as maiores autoridades. Quando o apóstolo Pedro diz, aquele que negara que conhecera Jesus, que era discípulo de Jesus, ele então vai dizer, vocês pensam que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens? E nós não poderemos, por hipótese nenhuma, deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ali, Paulo dá prova de que é um outro homem. Agora, totalmente possuído e usado pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo é essa igreja vitoriosa, porque ela está nas mãos do Espírito Santo. Ela tem o poder do Espírito Santo. O crente, ele é ungido pelo Espírito Santo. E a partir do momento que ele vai dando mais espaço para que o Espírito Santo entre em sua vida, ele vai ser mais usado. E o Senhor vai tomar mais conta da sua vida. E ele vai ter muito mais poder para testemunhar de Jesus Cristo. Ele vai ser uma pessoa dinâmica, fervorosa. Ele vai ser uma pessoa que quer trabalhar, que quer atuar, que está presente na obra do Senhor, porque ela tem o poder do Espírito Santo em sua vida. Esse crente é um crente vitorioso. E a igreja formada por esses crentes revestidos pelo poder do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, ela é uma igreja vitoriosa. Aquela igreja que nasceu em Jerusalém, no primeiro século, ela enfrentou batalhas, dificuldades, perseguições, mas ela venceu, se expandiu, cresceu, e a cada vez mais ela estava crescendo. E por onde passou, sempre venceu. Debaixo de grande tribulação, de grandes provações, mas venceu, porque a igreja do Deus vivo é a igreja vitoriosa. É a igreja vitoriosa por causa da união. No texto de Atos, no capítulo 2, versículo 44, nós vamos encontrar o escritor sagrado dizendo que todos que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, a igreja tinha união, havia comunhão, havia perseverança doutrinária, partilhava-se os bens, estavam juntos nas orações, nas celebrações. A igreja tinha unidade, meus irmãos. Era uma igreja fortalecida. Lembra de um slogan do passado que dizia: a união faz a força. Mas é verdade isto. A igreja unida, ela é uma igreja vitoriosa. A igreja de Jerusalém era uma igreja vitoriosa, foi vitoriosa em seus dias e deu ali a grande contribuição para o crescimento, para o avanço do Evangelho, para que o Evangelho chegue até nós e permaneça até o dia da volta de Jesus Cristo. Porque a igreja estava unida, havia comunhão, tinha alguma divergência, algum problema? Sim, tinha, mas na grande maioria havia comunhão, havia perseverança doutrinária. Como nós estamos fraquejando do ponto de vista doutrinário. Como nós estamos abrindo concessões do ponto de vista doutrinário, num sentido denominacional mesmo. Como nós estamos assimilando práticas, saudações e coisas mais, hábitos, que não tem nada a ver conosco como denominação, que não foi ensinado pelos apóstolos, que não foi ensinado pelos missionários que aqui chegaram há mais de 100 anos atrás, no Brasil, pregando a mensagem do Evangelho, mas que nós fomos copiando de uma e outra igreja que surgiu. Às vezes estamos repetindo essas saudações, jargões e outras coisas mais, que muitas vezes, como pastor, fico a pensar: quem ensinou isso? Eu nunca ensinei isso, eu nunca falei isso, nunca viram isso em mim. Mas as pessoas estão fazendo. E doutrinariamente parece que não tem nenhuma relevância. Mas essa questão de se orientar, de se deixar orientar, de se observar, de se praticar as doutrinas contidas na Bíblia Sagrada,
que são as doutrinas batistas. Elas estão nas páginas do Novo Testamento especialmente. A igreja era uma igreja unida naquilo que os apóstolos ensinaram, nas doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Então eles perseveravam na doutrina. A doutrina aqui é a doutrina dos apóstolos. Eles partilhavam os bens, compartilhavam. Não havia necessitados, diz o texto bíblico. Porque quem tinha bens compartilhava com quem não tinha, dividia, entregava os apóstolos para que fosse usado na obra do Senhor. Não havia avareza, mesquinhez. Havia liberalidade e muito amor pela obra do Senhor e muito amor pelo próximo. A igreja estava unida, meus irmãos, nas orações. A igreja vitoriosa, a igreja que vence, é a igreja que está unida em oração. Mas como nós temos também negligenciado a oração como igreja do Senhor Jesus Cristo. Como nós temos faltado aos cultos de oração no dia a dia. Espero eu, como pastor, que ao voltar da pandemia, da quarentena, do isolamento social, a estarmos todos liberados para voltar a frequentar os cultos na casa do Senhor, sem nenhum impedimento, sem nenhuma restrição, sem nenhum obstáculo. Todos têm um desejo de estar mais presentes na casa do Senhor. Que todos entendam que a oração, e que a oração é extremamente necessário para o viver do cristão, para lidar com as adversidades deste mundo, desta vida, para se aparelhar, para se preparar, para se revestir de poder, para lidar neste mundo como igreja do Senhor Jesus Cristo, para trabalhar, para atuar como igreja de Jesus Cristo neste mundo. Como eu espero que isto aconteça. Como eu espero que a gente volte agora com a outra mentalidade, com a outra concepção de culto, de igreja, de culto de oração, de estudo bíblico. Que nós valorizemos mais a casa do Senhor, que é o lugar de aprendizagem, de fortalecimento, de aconchego, de recarregar as energias para a obra que temos para fazer aí fora. A igreja era uma igreja vitoriosa, e a igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa, porque é uma igreja de oração, e sempre há em todos os lugares aqueles que são fiéis ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, das palavras do apóstolo Paulo, remanescentes de Israel. Sempre há, em todos os lugares, em todas as igrejas, aqueles que mantêm fielmente a obra do Senhor em todos os sentidos. A igreja estava junto para celebrar o Senhor. Celebravam juntos. Isso no templo, quando podiam ir ao templo. Isso na casa dos irmãos, que era onde eles tinham mais acesso. Mas eles estavam celebrando ao Senhor. Celebrar a Deus era uma maneira de expressar a gratidão que tinha no coração. Celebrar o Senhor nos cultos de aniversário da igreja, que muitas vezes pode quem esquece também. Nos momentos especiais, nos momentos de celebrações por culto de gratidão de algum irmão, que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver com isso. É o culto de gratidão do irmão tal. Quem vai é ele, a família dele, o pastor e pronto. Como se eu não fosse a igreja, como se você não fosse a igreja. Como se a gente não tivesse nada a ver com aquele momento de celebração. E às vezes agimos com certo descaso. Não é só com o irmão. Não é só com o momento, mas é com o próprio Deus. Porque as celebrações é para o nosso Deus. O culto, os cânticos, a adoração é para Deus. Não é para agradar o irmão, não é para nos agradar a nós mesmos, mas é para agradar a Deus. Tudo que fazemos na obra do Senhor, na casa do Senhor, é para a glória do Senhor. Esse é o propósito do crente. E por que eu não tenho prazer em celebrar o meu Deus? Ele não é digno da minha celebração, ele não é digno do meu louvor, da minha adoração. Ele não é digno do culto que eu estou para lhe oferecer? Claro que é, meu irmão. Claro que é, minha irmã. Então vamos, eu diria que acordar para isso. Então a igreja vitoriosa, que é a igreja do Deus vivo, ela é a igreja que vive em união, que tem ou há unidade, como o corpo do Senhor Jesus. Mas eu, enfim,
Eu diria que a igreja do Deus vivo é a igreja vitoriosa, porque nem o inferno vai conseguir resisti-la. Nem o inferno vai resistir. Disse Jesus Cristo em Mateus, capítulo 16, versículo 19, quando Jesus Cristo vai caminhando na direção a Cesareia de Filipe, ele para falar com seus discípulos, numa daquelas caminhadas evangelizadoras ou evangelísticas, e ele para perguntar aos discípulos o que é que as pessoas acham sobre ele, depois o que é que os próprios discípulos entendem ser ele, Jesus. E Pedro vai responder, e Jesus se agrada muito da resposta de Pedro, e lhe diz que ele não foi ele mesmo que respondeu, mas o próprio Deus foi quem falou por meio dele. E a Jesus Cristo: eu também te digo, Pedro, que tu és Pedro. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vitoriosa, meu irmão, que é a igreja do Deus vivo, o diabo não vai suportá-la. O diabo não vai resistir a ela, porque ela vai marchar triunfantemente e ela vai vencer todas as batalhas, todas as disputas, por mais feroz que o diabo esteja. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é vitoriosa, não por si própria, mas porque ela é a igreja revestida do poder do Espírito Santo, porque é uma igreja unida em todos os sentidos. É a igreja, então, que está nas mãos do Senhor. É a igreja que marcha sob a liderança do comandante maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim, ela é a igreja vitoriosa. E o inferno e Satanás não vai detê-la. Ele não vai resistir à ação da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Esta é a igreja vitoriosa. É a igreja do Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ajude, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que é aqui a Igreja Evangélica Batista em Condado, para que atuemos firmemente e assim correspondamos com todas as expectativas do nosso Deus, o Deus vivo, em relação a nós como igreja dele. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe, que Deus nos ajude nessa caminhada, que será uma caminhada gloriosa, árdua, com certeza, mas gloriosa, porque lutamos e trabalhamos pelo reino do Senhor e ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe como igreja que somos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar neste momento. Grande Deus, eterno Pai, quero, o Senhor, te louvar por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Eu quero te louvar, ó Deus bendito, pelo privilégio que temos de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que está aqui na terra, com a missão de divulgar a mensagem do Evangelho, de fazer expandir o reino do Senhor aqui na terra. Nos ajuda, ó Deus bendito, para que, comprometidos contigo, com Jesus Cristo, com o Evangelho, caminhemos aqui, Senhor, firmes, seguros de que o Senhor está conosco, convictos de que estamos fazendo uma grande obra, que é a obra do Senhor. Que nos desincumbamos, Senhor, desta responsabilidade, com muito ardor, mas com muita alegria, com muita felicidade, e que o Senhor nos ajude neste propósito, Senhor. Abençoa todos os irmãos que fazem a Igreja Evangélica Batista em Condado. Que todos sejam tocados pelo Espírito Santo. Que todos sejam revestidos do poder do alto. Que sintam o ardor evangelístico. Que sintam o desejo de estar engajados como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que todos queiram cooperar. E que em breve, Senhor, passemos todos esses momentos de dificuldade, de pandemia, de isolamento, de distanciamento, e possamos estar toda a igreja junta para celebrar o teu nome. E assim fazermos a tua obra com a nova visão, com o entendimento de que o Senhor, nesses dias que nos fez estar ausentes da tua casa, foi para nos ensinar, foi para nos orientar, foi para nos advertir. Que nós, ó Deus, entendamos o teu propósito, que nós entendamos a lição. E assim voltemos
determinados a viver uma outra postura, como crentes que somos e como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu te oro assim, ó Deus bendito, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.